A paz do Senhor, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical EBD Jovens, Lições bíblicas. Olha que coisa linda! Jesus, o Filho de Deus, está aparecendo para vocês aí ao contrário, eu sei disso, mas já dá para ter noção. Jesus, o Filho de Deus. Que coisa linda! Nessa lição está uma bênção. Está trazendo assuntos extremamente esclarecedores do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista da própria teologia joanina, e o Senhor tem nos abençoado de forma muito rica nesse trimestre. Pena que já estamos caminhando para o final, não é mesmo? Lição 10, Jesus, o bom pastor. Prezado aluno, nós estudaremos a lição de hoje, um riquíssimo sermão messiânico pregado por Jesus enquanto ainda em Jerusalém. O capítulo 10 de João começa com uma extensa figura de linguagem ou ilustração, semelhante a uma parábola sobre pastores e ovelhas. João fornece dois aspectos da ilustração: a porta, no versículo 3 ao 5, aqui no capítulo 10, e o pastor, do 3 ao 5 do capítulo 10, e cada um tem a sua própria interpretação. A porta é interpretada em 10, 7 ao 10, e o pastor em 10, 11 ao 18. O texto áureo dessa belíssima lição, caríssimos e caríssimas, deixa eu virar minha cadeira assim que essa posição fica melhor para o vídeo. O texto áureo da nossa lição está em João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O resumo dessa lição: como bom pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Essa riquíssima lição tem o objetivo de apresentar o aprisco de Deus, explicar que Jesus deu a sua vida por nós de forma voluntária e esclarecer que existe apenas um rebanho. Será que ele vai tocar no aspecto do ecumenismo? Estou bem curioso aqui a respeito dessas coisas, né? Mas vamos estudar a lição, porque é riquíssimo o texto. Antes de começar a ler a nossa lição propriamente dita, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico em classe, que está em João, capítulo 10. Vou voltar aqui. João, capítulo 10, verso 11 até o 18. É interessantíssimo porque ele vai trabalhar apenas um parágrafo da Escritura Santa. Eu vou ler o texto na Nova Almeida atualizada, enquanto vocês têm a liberdade para ler o texto na tradução que vocês acharem melhor. A minha mesa, como mesa de professor, vocês nem imaginam. Tá assim, uma Babilônia. O microfone caindo e vira essa confusão. Não, professor, você não preparou. Meu filho, não adianta isso não, viu? Mesa de professor é uma coisa terrível. E, por favor, não arrume a minha bagunça, porque senão a coisa não vai ficar boa. Eu sou o bom pastor. Já estamos lendo o texto da leitura bíblica em classe, João 10, 11 ao 18. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-lo. Este mandato recebi do meu Pai. Palavra da salvação. A lição nossa de hoje vai trabalhar o nosso assunto em pelo menos 3 partes: o aprisco de Deus,
a expressão dou a minha vida no segundo tópico e conclui no terceiro tópico com a temática de um só rebanho, onde eu falei com vocês, será que ele vai trabalhar ecumenismo aqui? Será? Eu acredito que não, mas enfim, vamos aguardar então. Na lição deste domingo estudaremos mais um riquíssimo sermão messiânico pregado por Jesus estando ainda em Jerusalém. Há neste texto profundas revelações do plano eterno de Deus para a humanidade, envolvendo a todos. Quem são esses todos aqui? Judeus e gentios. Há também fortes declarações de Jesus a respeito da sua missão redentora, o caráter da sua entrega pessoal, que nos leva a glorificá-lo ainda mais. O cuidado de Jesus com as suas ovelhas é retratado nesse texto, onde, como pastor, não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Há finalmente a promessa de uma reunião eterna com a formação de um só rebanho, um só pastor, que dá um profundo caráter escatológico para a mensagem. Apesar de toda essa riqueza espiritual, o sermão provocou forte reação negativa em parte dos judeus. Eita, vai dar pano para manga então, né? O negócio fica complicado aqui. Se você ler a partir do verso 19 neste mesmo capítulo 10, por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? É muito interessante essa colocação de João justamente aqui, né? Será que o endemoniado pode abrir os olhos do cego, ou seja, pode dar vista a alguém, pode clarear, dar sentido à visão? Na cena, Jesus está falando que ele é. E entender que ele é abrir os olhos espirituais. Vamos para o primeiro tópico, o aprisco de Deus. Neste contexto do aprisco de Deus, nós temos pelo menos 3 prerrogativas: a abrangência da mensagem, o fracasso dos pastores de Israel e o comportamento das ovelhas. Veremos o que o Senhor nos orienta através da vida do nosso comentarista. A parábola contada por Jesus tinha um valor representativo especial em seu tempo. Quanto à criação de ovelhas, era muito comum. As pessoas que conheciam bem a realidade campestre. Jesus fala em linguagem figurada sobre o curral das ovelhas. Nele, o mesmo Jesus que é o bom pastor é também a porta para o aprisco de Deus. João 10, 7 e 16. Naquele tempo, a mensagem tinha como endereço a comunidade judaica, dentro do contexto de uma nação espoliada por seus líderes. Jesus denuncia os ladrões, salteadores e mercenários, João 10, 8, 12, que não cuidam das ovelhas, mas buscam somente explorá-las. Nada a ver com os dias de hoje, imagina que absurdo. Que é isso? Nada a ver com os dias de hoje. Mas essa grande mensagem não é dirigida apenas a Israel, mas a toda a humanidade, apresentando Cristo como o pastor, que tem um cuidado especial por todos aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Fala de seu amor e ternura com absoluta abnegação e entrega. Aqui Jesus está fazendo um paralelo entre ele e a outra liderança de Israel que veio antes dele. Com bem-feitos e fracassos, com limitudes, com renúncias, e Jesus vem dizer que ele, o Senhor, vai superar todas essas lideranças, inclusive as lideranças que deixaram a desejar, não fazendo questão das suas ovelhas, explorando-as. Ele não veio para explorar ninguém, pelo contrário, ele veio para dar a própria vida em resgate delas, se necessário fosse. Aí ele entra justamente agora nesse contexto, o fracasso destes pastores de Israel. E pastores aqui é uma linguagem figurada, pode ser profeta, reis, juízes, sacerdotes. É uma liderança, ele está falando de todo um grupo de pessoas que lidera o povo de Israel antes da sua chegada, da sua encarnação. O quadro caótico dos líderes da nação judaica
não dizia respeito apenas da liderança espiritual de Israel daqueles dias, cujo comportamento hostil com o povo é bem retratado no Evangelho de João. Eu gosto que as pessoas ficam falando que o Evangelho de João é o Evangelho do amor, João é o amor, é do amor que ama, que João vem para balançar roseira, o pau quebra aqui em João, e não é brincadeira a sua perspectiva, não. Continuemos. Quando se refere a todos quanto viram ou vieram antes dele, lá no versículo 8 deste mesmo capítulo 10, Jesus está denunciando os maus líderes de Israel por todos os tempos, especialmente no período da monarquia, quando a nação teve condutores insensatos e até cruéis, incluindo reis, sacerdotes e profetas, e aqui eu diria juízes também, né? Isaías 56, do 8 ao 12, Ezequiel 22, do 24 ao 30, com o fracasso total dos líderes de Israel, o próprio Deus viria pessoalmente em busca das suas ovelhas para reuni-las novamente em seu aprisco. Ezequiel 34, do 11 ao 23. A impressão aqui é que negócio, né? Se você quiser uma coisa bem feita, faça você mesmo. Ou seja, Deus enviou tantos e quase todos eles fracassaram, e quando o que menos fracassou bastante. Agora ele mesmo vem na pessoa bendita de Jesus Cristo, não o enviado, mas o próprio Deus encarnado, primícias de Deus à humanidade. Jesus agora se apresenta como este pastor, o bom e eterno pastor, que não apenas cuida das ovelhas, mas dá sua vida por elas. João 10, verso 11. Só um parênteses aqui, no texto grego não aparece a palavra bom, é belo. E não é belo de beleza, o gatão, bonitão, essas coisas não. É o belo de ternura. A beleza da ternura, a beleza do amor, a beleza da simplicidade, a beleza da humanidade no seu sentido pleno. Agora ele conclui esse primeiro tópico dizendo o comportamento das ovelhas. Nós temos a abrangência da mensagem, nós temos o fracasso dos líderes que precederam o Senhor Jesus, e agora vamos ver como que as ovelhas reagem. Este pastor que se esforça de tal forma que enviou, e mesmo os enviados fracassaram, agora ele resolve vir, e mesmo assim parece que a mensagem é rejeitada. Vamos ver como é que funciona isso. Jesus afirma que as suas ovelhas o conhecem e conhecem a sua voz, não ouvem estranhos, nem o seguem. João capítulo 10, verso 4, 5 e 14. Esse relacionamento íntimo entre o pastor e a ovelha é baseado na dedicação e afeto e cuidado que ele dedica, chamando-as a si. Essa frase aqui está escrita errado, né? Chamando-a si as que se agradam de ouvi-lo e segui-lo. Chamando para si as ovelhas que querem segui-lo. É isso que está dizendo aí do contexto da prerrogativa do texto. Aí ele vai dizer, esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com todos nós. Ele chama-nos para ele, para ter um relacionamento com ele. Não é apenas uma prerrogativa religiosa, sistemática, mas é o conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, a intimidade. Né? Essa lição 10 é muito interessante nesse... Eu diria até que é um pouco o coração do evangelho joanino, né? Essa questão do bom pastor. Esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter com todos nós, sua entrega pessoal já foi feita e cabe a nós nos deleitarmos nele, nos submetendo integralmente ao seu pastoreio. Eu estava gravando a aula de adultos e estava falando a questão de discípulo, né? Todo discípulo é disciplinado. A palavra disciplina tem a ver com discipulado. É muito interessante, ou seja, eu não prego obediência para convertidos, eu prego conversão a rebeldes. Porque se eu preciso pregar obediência a convertido é porque na verdade eles nunca se converteram. Quem se converte, se submete. Quem deleita nele, se submete integralmente a seu pastoreio. A provocação do autor, ele não pode deixar, né? Ovelhas são dóceis e obedientes, não confere como seguidor de Cristo um comportamento diferente. A crise de liderança em Israel havia sido anunciada por Deus
quando a nação rejeitou o governo pessoal e pediu um rei. Aquele acontece lá quando o povo chega para Moisés e fala que todas as nações têm um rei, mas eles não, e eles gostariam de ter um rei como as outras nações. O povo de Deus querendo imitar o mundo, e não vamos distanciar muito dessa prerrogativa não, porque a igreja até hoje, ela sente uma vontade imensa, um tesão incrível, de usar essa expressão, porque nós estamos na aula de jovem, é um tesão incrível para imitar o mundo, as trevas, a sujeira. Mas eu vou te dizer uma coisa dolorida e verdadeira ao mesmo tempo. Se você estiver atraindo pessoas para a sua igreja com coisas do mundo, tenha absoluta certeza que eles não estão interessados na igreja, mas no mundo que você colocou dentro da sua igreja. Pior, mais poderoso do que ser livre das mãos de Faraó e do Egito, é tirar Faraó e o Egito de dentro de nós. Este é o verdadeiro milagre, porque se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. O verdadeiro aí está falando numa metanoia, numa mudança de paradigma. Não é só estar debaixo da mão de um escravizador, mas é ainda ter um coração escravizado. Nossa, a boca até seca quando fala as coisas dessa, porque é muito forte, né? É bem esmiuçador de penha. O professor tem que ter a garrafinha dele. Todo professor tem que andar com a garrafinha. Professor, pregador, enfim, todo aquele profissional que faz uso da voz em constância, né? O segundo tópico, querido amado aluno, nós entramos aqui na abnegação de Cristo. Esvaziou-se a si mesmo, eu quero ver o que ele diz aqui agora, a glória de Cristo, tudo isso para explicar a linda fala dele, eu dou a minha vida, né? É muito lindo, não é uma questão, por isso o Pai me ama, verso 17, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. As pessoas que questionam, mas quem matou Jesus? Foi os judeus ou foram os romanos? Nenhum nem outro. Jesus não foi assassinado. Jesus foi sacrificiado. Ou é uma oferta de sacrifício no altar. Nem sei se a palavra existe, sacrificiado, né? Mas Jesus é um sacrifício voluntário no altar. E é ele mesmo que se oferece. No Evangelho de João, Jesus é altar, sacrifício e o sacerdote. É ele que oferece a si mesmo, sobre ele mesmo. Vamos lá? Um dos aspectos mais extraordinários da obra de Cristo é a sua entrega voluntária. O Filho de Deus não foi crucificado à força, como se obrigado fosse. Muito pelo contrário, foi um gesto de profundo e verdadeiro amor, fruto da sua renúncia pessoal. E é por isso que Jesus disse, o verso 17 e 18 que ele vai usar aqui agora, né? O Pai me ama porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Eu espontaneamente a dou, na Nova Almeida Atualizada. No mesmo capítulo 10 de João, estando Jesus em Jerusalém, vemos uma prova dessa condição pessoal de entrega. Quando voltou a ser interceptado pelos judeus, declarou ser igual ao Pai, e os judeus vão querer apedrejá-lo. Lá em João 10, versos 30 e 31. E procuravam prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez. O que é que significa isso? Que Jesus não foi preso antes que chegasse a hora da qual vinha falando desde o começo. Na noite da prisão, se entregou voluntariamente, aceitando completamente a vontade do Pai. Aí a gente confere isso no Evangelho de João, capítulo 18, verso 4, Mateus 26, 39, 45 e depois os 51 e 54. Agora o autor vai trabalhar dentro ainda deste dou a minha vida no aspecto do esvaziou-se a si mesmo, ou esvaziou a si mesmo. Talvez a mais bela descrição desta gloriosa obra de entrega sacrificial de Cristo pela humanidade seja o que Paulo fez aos Filipenses.
O apóstolo fala de Cristo como Deus, esvaziando-se da sua glória para cumprir a sua missão redentora. Aqui ele está trabalhando Filipenses capítulo 2, verso 7. Como enfatiza o teólogo pentecostal Donald Stumps, o texto grego diz literalmente que ele se esvaziou, ou seja, deixou de lado sua glória celestial, João 14, verso 4, sua posição, João 5:30, Hebreus 5:8, suas riquezas, 2 Coríntios 8:9, e direitos, Lucas 22:27, Mateus 20:28, e o uso de prerrogativas divinas, João 5:19, 8:28, 14 e 10. Ou seja, só um parênteses aqui para quem não lembra, Donald Stumps é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, um clássico da CPAD, né? É muito interessante aqui. Olha o que Jesus faz. Jesus literalmente se esvaziou. Ou seja, deixou sua glória celestial, deixou sua posição, deixou suas riquezas, deixou seus direitos e o uso das prerrogativas divinas. 5 coisas que Jesus abre mão aqui na prerrogativa do esvaziou-se. O Filho não deixou de ser Deus, mas manteve completa natureza divina. Ele assume uma natureza humana igualmente completa. Ou seja, o povo costuma dizer errado, né? Jesus é 100% Deus, 100% homem, totalmente Deus, totalmente homem, querido. Essa é a expressão correta. Assim que temos é que, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele acabou de citar Donald Stumps, esse esvaziar se importa não somente em restrição voluntária de seus atributos e privilégios divinos, mas também na aceitação do sofrimento, da incompreensão dos maltratos, do ódio e, finalmente, da morte e de maldição da cruz, que é os versos 7 e 8. É claro, queridos, quando ele está lá naquele momento lá agonizando, passa de mim esse cálice, muitos autores ou professores latino-americanos interpretam isso de uma forma apaixonada, né? Que Jesus não quer passar pelo sofrimento da cruz. É maior ainda do que tudo isso. Não é ele estar com medo do prego, da cruz, nada disso. Quando na cruz do Calvário Jesus se faz pecado por nós, porque ele leva sobre si tudo que estava sobre nós. Ou seja, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E nesse contexto, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparastes, é a humanidade agonizando a solidão eterna diante de Deus, porque evidente, onde está o pecado, Deus não está. Aquilo é a humanidade na boca de Jesus, desgraçada, agonizando o que é a solidão, que é antagônica à presença. É essa dor que Jesus está dizendo, passa de mim esse cálice, mas primeiro cumpra a sua vontade. Eu tenho um pedido, mas antes do meu pedido também peço que antecipe-se, antes do meu pedido, a sua vontade sobre mim. É muito interessante isso, é muito profundo, né? Não é só o prego cravado, mas é a ausência que ele vai experimentar, qual ele nunca tinha experimentado. Deus não estimula que tenhamos esse mesmo sentimento. Deus nos estimula. Ai, meu Deus do céu, eu estou ficando louco. É o cansaço, perdão. Paulo nos estimula que tenhamos este mesmo sentimento. Filipenses 2:5. Aliás, precisamos refletir o quanto temos da humanidade de Cristo, humildade de Cristo em nós, e o quanto ainda somos dominados por nossas mediocridades, vivendo segundo nossos próprios interesses. Devemos nos preocupar mais em servir e considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, 3 ao 4. Aí ele vai agora finalizar esse tópico segundo falando da glória de Cristo. E é muito interessante o autor completar aqui no Esvaziou-se mesmo, que esse negócio de Paulo manda a gente imitar Cristo, porque todo referencial paulino é Cristo. Tal qual Cristo, tal qual é a igreja, e ela não pode ser antagônica, pelo contrário. Com a lua que recebe o brilho do sol e alumia as trevas, a igreja recebe diretamente a luz de Cristo e replica essa luz nas trevas deste mundo. É muito interessante essa mentalidade paulina de imitatio Christi, né?
Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, Isaías 14, 12 ao 14, Cristo esvaziou-se da sua glória. Ou seja, é interessante que Lúcifer sobe para usurpar uma glória. Jesus desce esvaziando-se da sua glória. Lúcifer sobe para usurpar a glória e é abatido. Jesus desce abrindo mão da sua própria glória e é glorificado com a glória unigênita do Pai. É muito interessante. É aquele lá que os pregadores gostam de falar, né? Para subir tem que descer. E para descer é só querer subir. Essa profunda humilhação o credenciou a receber com poder e glória não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra, Filipenses 2,10, ao submeter-se inteiramente ao Pai em completamente obediência e sem pecado, Jesus destronou por completo os poderes das trevas, triunfando sobre o inferno e sobre a morte. Colossenses 2,15. Por isso todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10, 11, por que não dizer, e a vitória da igreja, né? Chegará o tempo em que todo mundo, todas as nações terão que reconhecer que Jesus, o descendente de Davi, é o Cristo Messias. Será, assim, agora a implantação do seu reino eterno, que jamais terá fim. Isaías 9, versos 6 ao 7. É muito bonito isso aqui, né, gente? O nosso amado pastor Silas, né? Ele está muito inspirado. Um só rebanho. Aí ele vai trabalhar um cumprimento escatológico, judeus e gentios, e o cumprimento futuro. Tem que ter essa questão escatológica, por quê? Porque o bom pastor entra no aprisco, né, no redil das ovelhas. Olha que tipologia bonita que tem nisso. É uma simbologia, aliás, né? Ovelhas, humanidade. Aprisco ou redil, como você queira, é o mundo. E entra pela porta. A porta é a madre, né? A madre, através da madre, Jesus entra neste mundo para encontrar-se com a humanidade. E agora ele na cruz do Calvário se faz porta para que as ovelhas, ou seja, a humanidade, entre para o seu mundo. É muito interessante isso. Então tem que ter uma pegada escatológica, né? Há todo um prenúncio de glória para o reino do Messias, como vaticinar os profetas veterotestamentários, anunciando esse tempo de que falou Jesus quando haverá um rebanho e um pastor, João 10,16. Vaticinar vem de vaticínio, Vaticano, profecia, vidência. Ezequiel profetizou dizendo, e levantarei sobre elas quem? As ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Ezequiel 34, 23, o anúncio messiânico é claro, apontando para um cumprimento escatológico. O mesmo profeta diz, e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Ezequiel 37, 24. Outros textos que identificaram expressamente o Messias como sendo este pastor são Isaías 40, verso 11, e Zacarias, capítulo 13, verso 7. Aqui é o meu pastor, é Davi que vai apresentar, é uma metáfora, né? O filho de Davi, porque o filho é a repetição do pai. É da casa de Davi que nasce o pastor definitivo da humanidade. Que sol bonito nesse verão, né, gente? Estou gravando o vídeo agora dia 3/3/2022, então um sol lindo aqui em Belo Horizonte. Vamos entrar agora na questão dos judeus e gentios, porque no início, nesse curso só passou, a gente até imagina que é ecumenismo, né? É interessante, porque, vamos falar a verdade, irmão, se tem um grupo de pessoas que está dividido, é o grupo chamado igreja, né? Estão se degladiando. Diminuiu um pouco, mas ainda está se degladiando muito.
Vamos ver como é que acontece. Quando Jesus disse aos judeus que lhe convinha agregar outras ovelhas que ainda não estavam no aprisco, e quando isso acontecesse, haveria a unidade do rebanho sob o seu pastoreio, não alcançou compreensão alguma do seu auditório. Olha, irmãos, o judeu ele tem uma tradição bem individualista e, por que não dizer, preconceituosa com relação às outras nações. Isso aqui não é uma fala antissemítica, não é nada disso. Que o Senhor abençoe Israel, que abençoe Jerusalém, que faça prosperar todo aquele povo, mas é do comportamento daquela tradição, sobretudo diante dos escritos bíblicos, as prerrogativas de preconceito contra as outras nações. O outro é incircunciso, o outro é imundo, enquanto nós somos o povo, nós somos circuncisos, nós somos santos, nós somos justos. Vê se você entende. Então, pegar esse discurso de Jesus e colocar para uma cabeça tão, digamos, regionalista, né? Só o meu povo, só a minha congregação, só a minha turma, é praticamente jogar uma bomba chamada quebra de paradigma com aquilo que eles têm enquanto santidade. Tem gente que acha que santidade é só viver no clube do Bolinha. E não é assim que funciona a coisa, né? A santidade se dá quando eu agrego dentro da glorificação de Deus algo que é uma prerrogativa relevante, evidentemente. Nem mesmo os judeus que o reconheceram como filho de Deus conseguiram compreender essa mensagem. Peraí, você não é o Messias? Levanta a sua espada e liberta o nosso povo do poderio romano. Não, eu não vim aqui libertar vocês do poderio romano, vim libertar vocês do pragmatismo religioso, da religiosidade fanática, doentia, desnecessária. Perdão por balançar a câmera agora. Então é uma coisa bem mais profunda, mais existencial do que tecnicamente política. Isso seria uma realidade mesmo após a descida do Espírito Santo. Os apóstolos permaneceram reticentes à hipótese de pregar o evangelho aos gentios. É o caso de Pedro, que conviveu a experiência na casa de Cornélio, Atos 10, 34 a 48, precisou dar explicações em Jerusalém sobre o motivo de ter batizado os gentios, Atos 11, 1 a 8. Tem toda essa dificuldade ainda na igreja apostólica ali, né? O primeiro momento, o primeiro movimento chamado igreja, onde acreditavam-se muita gente ali que primeiro você precisava se converter ao judaísmo para posteriormente se converter a Cristo. E aí vem Paulo jogando por terra toda essa mentalidade, dizendo que Cristo é a nova lei, é a nova aliança, não tem nada necessariamente de ligação com a antiga, não sei, em fase de cumprimento. E é muito interessante os conflitos que vai surgir nesse contexto. Mesmo o concílio de Jerusalém, Atos 15, não resultou em uma unificação do rebanho, mas apenas a definição de alvos distintos da obra da evangelização e algumas recomendações específicas para o mundo gentílico, Atos 15, 28 e 29. Paulo enfrentaria muita oposição dos judeus por toda a parte, passando então a dedicar-se mais à pregação aos gentios, com seu ingresso na Macedônia, Atos 16, 9, 17, 18, 19 e 20. 4 versículos, né, que expressa essa questão dele da Macedônia. E Paulo tem, né, capacidade para fazer esse tipo de explanação, uma vez que ele é fariseu. Um fariseu é uma autoridade em Bíblia e consegue rever toda essa escritura em Jesus Cristo. É por isso que ele produz posteriormente textos belíssimos para nós que estão atualizados até hoje. Em sua volta a Jerusalém, contudo, foi aconselhado por Tiago e outros anciões que se submetesse aos ritos judaicos de purificação e entrou no templo para satisfazer os judeus cristãos que eram zelosos da lei. É o tal do negócio, né? Jesus quer libertar, mas eu não consigo romper com o sistema. E isso acontece em muitos de nós, né? Gente que coloca a placa da Assembleia de Deus mais alta que a placa da cruz. E não percebe que realmente está acontecendo ali nada mais, nada menos do que uma religiosidade exacerbada, doentia, pragmática, antiquada, cafona, e por que não dizer demodé, né? Querido, quem salva é Jesus. Já tem lugares, a gente falou tanto, né? Se placa da igreja salvar-se, não ficava do lado de fora, ficava do lado de dentro. Aí agora eles estão colocando esses púlpitos com a logomarca da igreja, do púlpito da igreja. Né? O altar que era exclusivo para a palavra agora foi institucionalizado. É uma crítica aqui que a gente faz, né? Aguenta quem quiser, quem não quiser bebe leite. Enfim.
Irmãos, o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus, ponto, isso não se discute. Costumes, tradições, religiosidades, denominações, hermenêuticas, tudo isso é pequeno diante da obra salvífica, redentora, expiatória, exaustiva de Cristo na cruz do Calvário. A revolta se instalou entre a multidão judaica e Paulo vai ser preso. Atos 21, 27 ao 35. As oposições não findaram logo e ainda não findaram. Ou seja, não findaram naquela época e até hoje também não. Até nos dias presentes, como nação, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, o Cristo Salvador. Há judeus cristãos, mas assim muitos deles permanecem sobre o rito da lei. Entre aspas, né? São comunidades israelitas que vivem em várias partes do mundo. Outro movimento que se vê é a inserção de crenças e práticas judaicas em denominações cristãs evangélicas que se tornam judaizantes. Aí a questão do excessivas orações no monte, não que oração no monte seja ruim, imagina que isso, orar no monte é uma delícia, eu já fui várias vezes, não vou hoje mais porque não tenho tempo, mas já fui muito, é uma delícia, mas não é mais gostoso do que a igreja porque o monte é um monte, porque o monte é santo, nada disso, é porque na igreja a gente abre mão de todo rito, de todo prognóstico, de todo protocolo e simplesmente se deleita na presença do Senhor, e aí o Senhor faz como Ele quer, que é a proposta das igrejas pentecostais que acabaram se tradicionalizando semelhante às igrejas tradicionais, né? Qualquer coisinha hoje é vista como meninice. Aí tem outras coisas judaizantes também no nosso meio, que vem judaizar a igreja, como é que pano de saco, pé no chão, essas coisas aí toda. Queridos, isso não tem o menor sentido para o cristianismo. O Senhor não manda nós rasgarmos nossas vestes, mas nossos corações. A igreja do Senhor é apostólica, tudo que os apóstolos fizeram a gente deve fazer, se eles não fizeram a gente não faz, mesmo estando na Bíblia, não é valor válido para nós enquanto rito. Todo rito bíblico ele é válido dentro da prerrogativa apostólica. Porque eu recebi do Senhor, se outro aparecer ensinando outro evangelho diferente do nosso, maldito seja. E todas essas coisas aí. Cuidado, querido. Voltem-se para o Cristo apostólico, o Cristo da igreja que envia, que comissiona, que encarna e está vindo buscar um povo. O Cristo que cumpre a lei. Cumprir no sentido, ele esgotou, acabou, agora a lei é passado, é coração de pedra. Jesus é coração de carne. Carne aí fala de humanidade, o verbo se fez carne, relacionamento, não é estático, não é protocolar, é vivencial, é existencial, é comungatório. Somente uma conversão nacional dos judeus no final da grande tribulação será possível a Jesus ter unificado seu rebanho e exercer para sempre seu pleno pastoreio. Zacarias 12:10, Salmo 22, 23 a 28, Ezequiel 37, 9 ao 14, primeiro milênio, Apocalipse 21 ao 4 e depois o novo céus e a nova terra em Apocalipse 21, 1 ao 4. E aí o autor belíssimamente conclui aqui na sua majestosa lição, ao estudar os sinais, milagres e a mensagem de Jesus, nos impressionamos com a dificuldade que os judeus tinham em crer nele e entender seus propósitos, pela incredulidade de dezena do seu coração e dureza dos seus corações, perdão, tem dezena aqui não. Que isso nos estimule a agradecer mais a Deus por se revelar a nós por sua palavra e vigiar sempre para que a nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo, o nosso sumo pastor, grande pastor, como vai dizer Hebreus capítulo 13 e o verso 20. Beleza? Vamos lá para a próxima lição, já te espero, em nome de Jesus, para a lição 11. Coloca aí para mim, por favor, o que é que você viu, o que é que você acha, o que é que você entendeu dessa lição, para que a gente vá, né, meditando cada vez mais, conversando cada vez mais. É uma bênção, né? E os outros professores que assistirem esse vídeo também possam ver o seu comentário aqui embaixo e partilhar uns com os outros e vir uma conversa muito gostosa. Conversa, né, gente? Com respeito, com humildade, sem sabichonismo, né? Não tem necessidade dessas coisas, não. Cada um contribui com uma parte e o nome do Senhor é glorificado. Beijo no coração de vocês. Te espero na próxima lição, viu? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Necessário. Beijo, tchau.